Existem momentos na aviação em que todos os seus anos de treinamento, toda a sua experiência e todo o seu conhecimento técnico se resumem a uma única decisão que pode salvar ou condenar dezenas de vidas. Esta é a história de uma dessas noites que mudou para sempre minha perspectiva sobre o que significa ser piloto. Meu nome é Ricardo Almeida. Tenho 42 anos e voo comercialmente há quase 2 décadas. Já acumulei mais de 15 mil horas de voo. Passei por situações difíceis, turbulências severas, falhas de equipamento e até mesmo um pouso com vento cruzado que quase me custou a carreira. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela madrugada de outubro, voando sobre o coração da Amazônia, com 180 almas, confiando na minha competência para levá-las em segurança ao destino. Era um voo noturno de rotina da Azul, o 431, saindo de Guarulhos às 23h45, com destino a Manaus. Um Airbus A320, a aeronave que eu conhecia como a palma da minha mão. Meu copiloto era o Fernando, um cara experiente de 38 anos, pai de 2 filhos, com quem eu já havia voado dezenas de vezes. Tínhamos uma química boa na cabine, nos entendíamos com poucos olhares, e isso fazia toda a diferença durante os voos longos. A decolagem de Guarulhos foi tranquila. Céu limpo, vento calmo, visibilidade excelente. Subimos para nosso nível de voo FL 350, ou seja, 35 mil pés de altitude, e seguimos nossa rota programada rumo ao norte. Os passageiros se acomodaram rapidamente. As luzes da cabine foram dimerizadas, e tudo indicava que seria apenas mais uma noite rotineira nos céus brasileiros. Durante as 2 primeiras horas de voo, tudo transcorreu perfeitamente. Conversamos com o controle de tráfego aéreo de Brasília, recebemos algumas mudanças menores de rota para otimizar o consumo de combustível e até tivemos tempo para uma conversa descontraída sobre os planos do Fernando para o fim de semana com a família. A cada 30 minutos, eu fazia minha inspeção visual dos instrumentos, verificava os sistemas da aeronave e tudo estava dentro dos parâmetros normais. Foi quando estávamos sobrevoando a região de Porto Velho, já adentrando o coração da Amazônia, que as coisas começaram a dar errado. Eram aproximadamente 2h30 da manhã e a escuridão lá embaixo era quase absoluta. Apenas o ocasional reflexo de um rio cortando a mata fechada, ou uma pequena clarinha de algum povoado perdido na imensidão verde, quebrava a monotonia do negro profundo da floresta. O primeiro sinal de problema foi sutil. O sistema de navegação GPS primário começou a apresentar pequenas oscilações na leitura de posição. Inicialmente, pensei que fosse apenas uma interferência momentânea, algo relativamente comum em voos sobre a Amazônia devido à densidade da ionosfera na região equatorial. Mudei para o GPS secundário e continuamos voando normalmente. Ricardo, está vendo isso? Fernando apontou para o painel de instrumentos, sua voz carregando uma preocupação que eu ainda não compartilhava completamente. Sim, interferência no GPS primário. Já estamos no secundário sem problemas. Respondi com a confiança de quem já havia enfrentado situações similares dezenas de vezes antes. Mas em questão de minutos, o GPS secundário também começou a apresentar falhas. As leituras se tornaram erráticas, saltando de uma posição para outra num raio de vários quilômetros. Era como se a aeronave estivesse teleportando pelo céu, o que obviamente era impossível. Tentei recalibrar o sistema, verifiquei todas as conexões, mas o problema persistia. Controle de área Manaus. Aqui é o Azul 4B731. Estamos experimentando dificuldades com nossos sistemas de navegação GPS. Solicitamos vetores radar para nossa posição atual. Transmiti pelo rádio, mantendo a voz calma e profissional. Azul 4B631. Manaus, controle. Negativo contato radar na sua posição atual.
Confirme sua altitude e última posição conhecida. Essa resposta me gerou um frio na espinha. Estar fora da cobertura radar sobre a Amazônia não era incomum, mas combinado com a falha dos sistemas GPS, significava que estávamos essencialmente voando às cegas sobre uma das regiões mais inóspitas do planeta. Manaus Controle Azul 431. Altitude Flight Level 350, última posição conhecida aproximadamente 150 milhas náuticas ao sul de Porto Velho, estimando Manaus em 1 hora e 15 minutos. Azul 431, entendido. Mantenha a altitude e frequência. Informe quando reestabelecer contato com nossos sistemas. Desliguei o microfone e olhei para Fernando. Ele estava checando os instrumentos de navegação inercial, que felizmente ainda funcionavam, embora fossem menos precisos que o GPS moderno. O sistema inercial nos dava uma posição aproximada baseada em cálculos de velocidade e direção desde o último ponto conhecido, mas a margem de erro aumentava com o tempo. Fernando, qual nossa posição pelo inercial? Aproximadamente 200 quilômetros ao sudoeste de Porto Velho, voando no rumo 0,20 graus. Mas, Ricardo, há algo estranho acontecendo aqui. Ele estava certo. Não era apenas uma falha de GPS. O sistema de comunicação via satélite também estava apresentando problemas intermitentes, e alguns dos instrumentos eletrônicos secundários mostravam leituras inconsistentes. Era como se estivéssemos passando por algum tipo de interferência eletromagnética intensa. Nesse momento, uma hipótese começou a se formar na minha mente. Algumas semanas antes, havia lido um relatório sobre interferências causadas por atividade solar intensa na região equatorial. Tempestades solares podiam afetar sistemas eletrônicos de aeronaves, especialmente na região próxima ao equador magnético, onde o campo magnético terrestre é mais fraco. Fernando, você lembra do briefing meteorológico? Havia alguma menção à atividade solar? Ele puxou o tablet com as informações do voo e começou a procurar. Aqui está: alerta de atividade geomagnética moderada para a região norte do Brasil. Possíveis interferências em sistemas de comunicação e navegação. Aquilo explicava muito, mas não resolvia nosso problema imediato. Estávamos voando sobre a Amazônia sem GPS, com comunicação via satélite instável, fora da cobertura radar, com 180 passageiros dormindo tranquilamente nas poltronas, confiando que tudo estava sob controle. Verifiquei o combustível. Tínhamos aproximadamente 2 horas e meia de autonomia restante, considerando nosso consumo atual. Se nossa estimativa de posição estivesse correta, deveríamos chegar a Manaus com combustível suficiente. Mas se estivéssemos perdidos, se nossa posição calculada estivesse errada... Ricardo, preciso te mostrar uma coisa. Fernando estava com uma expressão preocupada, apontando para o radar meteorológico. Há uma grande célula de tempestade se formando na direção de Manaus. Parece que vamos ter que desviar. Olhei para a tela do radar meteorológico, um dos poucos sistemas que ainda funcionava perfeitamente. Uma massa de nuvens carregadas se estendia por centenas de quilômetros à nossa frente, exatamente na direção de nosso destino. Cores vermelhas e amarelas no display indicavam chuva intensa e turbulência severa. Não havia como atravessar aquilo com segurança. Quanto de desvio teríamos que fazer? Fernando fez alguns cálculos rápidos. Pelo menos 100 milhas náuticas para oeste, depois um grande arco para norte. Isso vai adicionar pelo menos 30 minutos ao nosso tempo de voo. 30 minutos que não tínhamos combustível de sobra para desperdiçar. Minha mente começou a trabalhar rapidamente, avaliando as opções disponíveis. Podíamos tentar desviar da tempestade e torcer para que nossa estimativa de combustível estivesse correta. Podíamos tentar encontrar um aeroporto alternativo, mas a maioria das pistas na região amazônica eram pequenas demais para um A320.
Ou, Fernando, me traga as cartas aeronáuticas da região. Vamos ver que opções temos. Enquanto ele procurava as cartas, tentei mais uma vez estabelecer comunicação com o controle de tráfego aéreo. Manaus, controle Azul 4C731. Solicitamos informações sobre aeroportos alternativos na região devido à formação de tempestade em nossa rota. Silêncio no rádio. Tentei novamente em frequências diferentes, mas a interferência estava afetando também nossas comunicações de voz. Estávamos verdadeiramente sozinhos naquela imensidão escura. Fernando espalhou as cartas de navegação em sua mesa auxiliar e começamos a estudar as opções. Havia alguns campos de pouso menores na região, mas a maioria tinha pistas de terra ou muito curtas para nossa aeronave. Então, meus olhos se fixaram em algo que chamou minha atenção. Fernando, o que é isso aqui? Apontei para um símbolo no mapa, a aproximadamente 80 milhas náuticas ao sudoeste de nossa posição estimada. Ele pegou uma lupa e examinou o símbolo mais de perto. Parece ser uma pista não oficializada, provavelmente construção civil ou militar. Pelos símbolos, tem aproximadamente 1.200 metros de comprimento. 1.200 metros. Para um A320 carregado, era o mínimo absoluto necessário para um pouso seguro e isso em condições ideais. Mas considerando nossas circunstâncias, poderia ser nossa única opção real. Tem alguma informação sobre essa pista? Tipo de superfície, condições de operação? Não há detalhes nas cartas, mas pela localização deve ser relacionada a algum projeto de infraestrutura ou base militar temporária. Nesse momento, senti o peso da responsabilidade cair sobre meus ombros como uma tonelada de chumbo. 180 pessoas dormiam tranquilamente a poucos metros de distância, confiando que eu as levaria em segurança para casa. Suas famílias esperavam por elas. Filhos pequenos abraçariam seus pais no aeroporto de Manaus. Casais se reencontrariam após viagens de negócios. E eu estava aqui, perdido sobre a Amazônia, tendo que decidir entre arriscar tudo tentando chegar ao destino original ou tentar um pouso de emergência em uma pista desconhecida no meio da selva. Fernando, preciso da sua opinião honesta. Com base no combustível que temos, na tempestade à frente e na incerteza sobre nossa posição exata, qual você acha que é nossa melhor opção? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, estudando os instrumentos e as cartas. Fernando era um piloto experiente, pai de família, alguém que entendia perfeitamente o peso de decisões como essa. Ricardo, se nossa posição estiver correta, podemos tentar o desvio da tempestade e chegar a Manaus com combustível mínimo. Mas se estivermos mais longe do que calculamos, ou se encontrarmos ventos contrários não previstos... Ele não precisou completar a frase. Se ficássemos sem combustível sobre a floresta amazônica, as chances de sobrevivência de 180 pessoas seriam praticamente nulas. E quanto à pista desconhecida? É uma grande incógnita. Não sabemos as condições da superfície, se está operacional, se tem iluminação. Mas pelo menos é uma opção de pouso em terra firme. Olhei novamente para o radar meteorológico. A tempestade parecia estar crescendo, expandindo-se mais para oeste do que inicialmente previsto. O desvio necessário agora seria ainda maior. Foi nesse momento que tomei uma das decisões mais difíceis da minha carreira. Fernando, vamos investigar essa pista desconhecida. Voe no rumo 240 graus, descida para Flight Level 250. Rumo 240 graus, descendo para Flight Level 250. Ele confirmou, ajustando os controles de voo. Enquanto iniciávamos a mudança de curso, caminhei até a cabine de passageiros para verificar a situação. A comissária-chefe, Márcia, uma profissional experiente com mais de 15 anos de voo, estava organizando alguns materiais no galley da frente. Márcia, preciso falar com você em particular. Ela percebeu imediatamente o tom sério da minha voz e me acompanhou até o pequeno espaço entre a cabine de comando e a de passageiros.
Temos uma situação técnica, expliquei em voz baixa. Falhas nos sistemas de navegação GPS, estamos voando por instrumentos básicos e há uma tempestade bloqueando nossa rota para Manaus. Vamos investigar uma pista alternativa para pouso de precaução. Márcia era profissional demais para demonstrar qualquer sinal de pânico, mas vi em seus olhos que ela entendeu a gravidade da situação. Os passageiros estão todos dormindo. O que precisa que eu faça? Por enquanto, mantenha tudo normal. Se eu decidir pelo pouso alternativo, vou precisar que você e sua equipe preparem a cabine discretamente. Não queremos alarmar os passageiros desnecessariamente, mas precisamos estar prontos. Entendido, comandante. Voltei para a cabine de comando com o coração pesado. Fernando havia estabelecido um novo curso e estávamos descendo gradualmente em direção à posição estimada da pista desconhecida. A cada minuto que passava, queimávamos combustível precioso. Combustível que talvez precisássemos para chegar a Manaus se a pista alternativa não fosse viável. Fernando, tente estabelecer comunicação em frequência de emergência. Talvez consigamos contato com alguma estação na região. Ele ajustou o rádio para 121,5 MHz, a frequência internacional de emergência, e começou a transmitir. Qualquer estação, aqui é Azul 4731. Aeronave civil em emergência de navegação. Solicitamos assistência. Silêncio. Apenas o ruído estático típico das comunicações de longa distância. Tentou novamente. Qualquer estação militar ou civil na região amazônica, aqui é Azul 4731, Airbus A320, com 186 pessoas a bordo. Solicitamos informações sobre pista de pouso na posição aproximada, latitude 08 graus sul, longitude 65 graus oeste. Desta vez, após alguns segundos de silêncio, ouvimos uma voz fraca, entrecortada pela estática. Azul 4731. Aqui é base avançada Tapajós. Escuto vocês muito fraco. Confirmem sua situação e intenções. Meu coração deu um salto. Finalmente, contato humano naquela imensidão solitária. Base Tapajós, Azul 4731. Temos falhas nos sistemas de navegação GPS, fora de cobertura radar, investigando opções de pouso alternativo devido à tempestade na rota para Manaus. Solicitamos informações sobre pista de pouso em sua área. Azul 4731, base Tapajós. Confirmamos pista operacional com 1.400 metros de comprimento, superfície de concreto, sem iluminação noturna, mas podemos improvisar iluminação de emergência com veículos, condições meteorológicas locais, vento calmo, visibilidade boa, sem precipitação. 1.400 metros de concreto. Era mais do que mostrava nas cartas, e superfície de concreto era uma excelente notícia. Sem iluminação era um problema, mas se eles pudessem improvisar com faróis de veículos. Base Tapajós, Azul 4731. Qual a natureza de sua instalação e quantas pessoas tem disponíveis para assistência de emergência? Azul 4731. Somos uma base avançada de engenharia militar. Aproximadamente 50 homens, com equipamentos pesados e veículos de apoio. Temos enfermeiros, mas não médicos. Confirmem se pretendem pouso de emergência. Olhei para Fernando. Ele estava acompanhando toda a conversa e fez um gesto positivo com a cabeça. Uma base militar com 50 homens e equipamentos pesados era muito mais do que poderíamos esperar encontrar no meio da Amazônia. Base Tapajós, Azul 431. Solicitamos que preparem iluminação improvisada na pista. Estimamos chegada em aproximadamente 25 minutos. Temos 180 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Combustível limitado, necessitamos abastecimento posterior para prosseguir viagem. Azul 4731, base Tapajós. Entendido. Iniciamos preparativos para a recepção de emergência. Não temos combustível de aviação disponível, mas podemos providenciar acomodação temporária se necessário. Confirmem se é uma emergência declarada. Era o momento da verdade.
Declarar emergência significava assumir oficialmente que tínhamos uma situação crítica, o que desencadearia protocolos de busca e salvamento em toda a região. Mas também nos daria prioridade absoluta e mobilizaria todos os recursos disponíveis para nos ajudar. Base Tapajós, Azul 4731. Confirmamos emergência declarada devido à falha de sistemas de navegação e combustível limitado. Solicitamos que coordenem com autoridades aeronáuticas para informar nossa situação. Azul 4631, Base Tapajós. Emergência confirmada e registrada. Estamos entrando em contato com controle de área Manaus, via comunicação terrestre. Boa sorte, comandante. Agora não havia mais volta. Era oficial. Estávamos em emergência, tentando um pouso em uma pista militar improvisada no meio da floresta amazônica. Respirei fundo e me concentrei no que precisava ser feito. Fernando, inicie os procedimentos de aproximação. Descida para 3.000 pés. Configure para pouso. Descida para 3.000 pés, configurando para pouso. Ele confirmou, começando a ajustar os sistemas da aeronave. Era hora de informar os passageiros. Peguei o microfone da cabine e, com a voz mais calma e confiante que consegui reunir, fiz o anúncio. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Ricardo. Devido a dificuldades técnicas com nossos sistemas de navegação e condições meteorológicas adversas em nossa rota, decidimos fazer um pouso de precaução em um aeroporto alternativo. Por favor, permaneçam em seus assentos com os cintos afivelados. Nossa tripulação de cabine irá orientá-los sobre os procedimentos de segurança. Chegamos ao destino final após resolvermos a situação técnica. Obrigado. Vi através da pequena janela da porta da cabine os passageiros começando a despertar. Algumas conversas baixas se iniciaram, mas a disciplina de Márcia e sua equipe manteve tudo sob controle. Elas começaram discretamente a preparar a cabine para um pouso de emergência, verificando que todos os objetos estavam armazenados e que os passageiros tinham seus cintos afivelados. Fernando, qual nossa altitude atual? 4.500 pés e descendo, velocidade 250 nós. Base Tapajós, Azul 4731. Estamos descendo através de 4.500 pés. Estimamos a pista em 15 minutos. Confirmem status da iluminação de emergência. Azul 4731, Base Tapajós. Temos 12 veículos posicionados ao longo da pista, faróis apontados para cima, formando um corredor de luz. Vento local calmo, visibilidade 10 quilômetros, temperatura 28 graus Celsius. Era melhor do que esperava. 12 veículos criariam uma referência visual adequada para a aproximação, mesmo sem iluminação oficial da pista. À medida que descíamos, comecei a avistar algumas luzes espalhadas na escuridão da floresta. Pequenos pontos de luz que indicavam clareiras, acampamentos ou instalações isoladas. Era reconfortante saber que não estávamos completamente perdidos no meio do nada. Fernando, visual da pista! Lá adiante, como uma linha reta de luz cortando a escuridão, estava nossa salvação. Os faróis dos veículos militares criavam um corredor iluminado de aproximadamente 1.400 metros, exatamente como prometido. Era uma visão bonita e assustadora ao mesmo tempo. Base Tapajós, Azul 4731. Visual da pista, iniciando a aproximação final. Azul 4731, Base Tapajós. Pista livre, vento calmo, autorizada a aproximação e pouso. Configurei os sistemas de pouso da aeronave. Flaps estendidos, trem de pouso baixado, velocidade reduzida para 140 nós. O A320 estava pesado, com combustível restante e 180 passageiros, o que significava que precisaríamos usar toda a extensão da pista para parar com segurança. Fernando, arme os speed brakes e prepare-se para reverso máximo na hora do toque. Speed brakes armados.
reverso preparado. A aproximação final foi uma das mais tensas da minha carreira. Voando no corredor improvisado de luz dos veículos militares, com a floresta amazônica completamente escura de ambos os lados, tendo apenas os instrumentos básicos da aeronave e minha experiência para guiar 186 vidas até o solo em segurança. 1000 pés de altitude, 800, 500, 200. Pista à vista continuando, anunciei, mais para mim mesmo do que para Fernando. 50 pés, 40, 30, 20. O toque no solo foi suave, quase perfeito. Os pneus principais fizeram contato com o concreto da pista militar e imediatamente acionei todos os sistemas de frenagem disponíveis. Reverso máximo dos motores, speed brakes estendidos, freios aeronáuticos em potência máxima. A aeronave desacelerou gradualmente ao longo da pista. 100 nós, 80, 60, 40, 20... Finalmente paramos a aproximadamente 100 metros do final da pista. Estávamos em segurança no solo, no meio da floresta amazônica, mas estávamos vivos. Base Tapajós, Azul 4C731. Pouso completado com sucesso. Aeronave e ocupantes em segurança. Obrigado pela assistência. Azul 4C731, Base Tapajós. Bem-vindos à Amazônia, comandante. Nossos veículos estão se aproximando para a assistência. Desliguei os motores e me recostei na poltrona, sentindo o alívio tomar conta do meu corpo. Fernando me deu um aperto de mão silencioso. Márcia apareceu na porta da cabine com um sorriso discreto, mas orgulhoso. Comandante, os passageiros estão calmos. Alguns aplaudiram o pouso. Como procedemos agora? Vamos aguardar orientação do pessoal da base. Provavelmente teremos que passar a noite aqui e providenciar combustível pela manhã. Abri a porta da aeronave e desci a escada. O ar quente e úmido da Amazônia me envolveu como um abraço. O cheiro da floresta, misturado com o aroma dos motores ainda quentes, criava um contraste único. Ao redor da aeronave, soldados e técnicos militares se aproximavam, todos curiosos para ver o avião comercial que havia pousado em sua base secreta no meio da selva. O comandante da base, um coronel de meia-idade com o nome Silva bordado no uniforme, se aproximou com um sorriso largo. Comandante Ricardo, imagino. Bem-vindo à base Tapajós. Raramente recebemos visitas tão inesperadas. Coronel Silva, muito obrigado por toda a assistência. Sem vocês, essa história poderia ter tido um final muito diferente. Foi um prazer ajudar. Já entramos em contato com Manaus. Eles estão providenciando combustível e peças para verificar seus sistemas de navegação. Chegam aqui pela manhã. Nossos homens vão ajudar a acomodar os passageiros em nossa área de descanso. Nas horas seguintes, assisti uma operação impressionante de hospitalidade e eficiência militar. Os soldados da base improvisaram acomodações para 180 passageiros civis, serviram café quente, organizaram comunicações para que as pessoas pudessem avisar suas famílias e até mesmo prepararam um churrasco amazônico para o café da manhã. Os passageiros, inicialmente apreensivos, logo se mostraram fascinados pela experiência única de passar uma noite em uma base militar no coração da floresta. Crianças brincavam com os soldados, adultos ouviam histórias sobre a vida na selva e muitos tiraram fotos que certamente se tornariam as mais inusitadas de suas vidas. Durante a madrugada, enquanto a maioria das pessoas descansava, eu e Fernando verificamos todos os sistemas da aeronave com a ajuda dos técnicos da base. Descobrimos que a tempestade solar havia sido realmente intensa, afetando sistemas eletrônicos em uma área de centenas de quilômetros. Outras aeronaves na região também haviam reportado problemas similares. Ao amanhecer, uma equipe técnica da companhia aérea chegou de helicóptero, trazendo combustível e equipamentos para testar nossos sistemas de navegação. Depois de algumas horas de trabalho, confirmaram que todos os sistemas estavam funcionando normalmente.
A interferência solar havia cessado durante a noite. Antes de partir, fiz questão de reunir todos os passageiros para uma explicação completa do que havia acontecido. Contei sobre a falha dos sistemas de navegação causada pela tempestade solar, sobre a decisão de desviar para a base militar e sobre como a competência e hospitalidade do Coronel Silva e seus homens haviam tornado uma situação potencialmente perigosa em uma experiência positiva. Vocês tiveram a oportunidade única de conhecer heróis anônimos que trabalham silenciosamente para proteger nossa Amazônia, disse aos passageiros reunidos em frente à aeronave. E eu aprendi que, às vezes, as melhores decisões são aquelas que tomamos quando confiamos não apenas em nossos instrumentos, mas também em nossa experiência e no apoio de pessoas extraordinárias. O voo de volta para Manaus foi tranquilo, com todos os sistemas funcionando perfeitamente. Os passageiros chegaram ao destino com algumas horas de atraso, mas com uma história única para contar pelo resto de suas vidas. Mais tarde, soube que nossa situação havia sido monitorada pelo controle de tráfego aéreo brasileiro, que havia perdido nosso contato radar exatamente quando reportado. Equipes de busca e salvamento estavam sendo organizadas quando receberam a informação de que havíamos pousado em segurança na base Tapajós. O relatório oficial do voo classificou o evento como uma emergência técnica resolvida com sucesso através de procedimentos adequados de segurança de voo. Mas para mim foi muito mais do que isso. Foi uma lição sobre liderança, sobre tomar decisões difíceis, sob pressão e sobre como a preparação técnica e a experiência humana se combinam nos momentos críticos. 6 meses depois, recebi uma carta do Coronel Silva informando que a base Tapajós havia sido oficialmente cadastrada como aeroporto alternativo para emergências, com iluminação permanente instalada e estoque de combustível de aviação. Nossa experiência havia contribuído para melhorar a segurança de futuros voos sobre a região amazônica. Fernando continuou voando comigo por mais 2 anos antes de aceitar uma promoção para comandante. Márcia e sua equipe receberam uma menção honrosa da companhia aérea pelo profissionalismo demonstrado durante a emergência. E eu continuei voando, mas com uma perspectiva completamente nova sobre o que significa ter a responsabilidade de vidas humanas em suas mãos. Hoje, sempre que voo sobre a Amazônia à noite, olho para baixo, tentando identificar as luzes da base Tapajós. Às vezes, consigo avistar o ponto de luz perdido na imensidão escura. E isso me lembra de que, não importa quão avançada seja a nossa tecnologia, não importa quantos sistemas de backup tenhamos, sempre haverá momentos em que precisaremos confiar na competência humana, na experiência acumulada e na solidariedade entre pessoas que escolheram dedicar suas vidas a servir outros. A aviação é uma profissão que não perdoa erros, mas que recompensa aqueles que se preparam adequadamente para enfrentar o inesperado. Naquela noite sobre a Amazônia, aprendi que ser piloto não é apenas sobre conhecer procedimentos e operar equipamentos. É sobre tomar decisões que podem salvar vidas, sobre manter a calma quando tudo parece estar dando errado e sobre confiar que sua preparação e experiência são suficientes para superar qualquer desafio que os céus possam apresentar. Mas talvez a lição mais importante tenha sido descobrir que mesmo nos momentos mais solitários, quando você está voando através da escuridão com a responsabilidade de centenas de vidas, nunca está realmente sozinho. Há sempre alguém disposto a ajudar, uma voz amiga no rádio, uma luz na escuridão, sinalizando um porto seguro. E é por isso que continuo voando, porque sei que cada voo é uma oportunidade de levar pessoas em segurança para casa, de conectar famílias, de tornar o mundo um pouco menor e mais acessível. Mas principalmente,
porque sei que quando a situação fica difícil, quando os instrumentos falham e a tempestade bloqueia o caminho, sempre haverá uma base tapajosa em algum lugar, com pessoas corajosas dispostas a acender faróis na escuridão para guiar aviadores perdidos de volta para casa. Essa é a magia da aviação. Ela nos ensina que não importa quão alto voemos, sempre dependemos uns dos outros para chegar em segurança ao nosso destino. E às vezes, os anjos que nos protegem usam uniforme militar e operam equipamentos pesados no meio da floresta amazônica, prontos para transformar uma pista de terra em um aeroporto internacional quando vidas humanas estão em jogo. Se você tem medo de voar, lembre-se desta história. Lembre-se de que por trás de cada voo há profissionais dedicados, sistemas de segurança redundantes e uma rede de apoio que funciona 24 horas por dia para garantir que você chegue em segurança ao seu destino. E se algum dia você se encontrar em uma situação inesperada durante um voo, confie na competência da tripulação e saiba que eles farão tudo o que estiver ao alcance para protegê-lo. Porque é isso que fazemos. É para isso que treinamos. É por isso que escolhemos essa profissão extraordinária que nos permite transformar o impossível em rotina e a rotina em algo extraordinário quando as circunstâncias exigem. A próxima vez que você olhar pela janela de um avião e ver apenas escuridão lá embaixo, lembre-se de que em algum lugar nessa escuridão há pessoas como o Coronel Silva e seus homens, prontas para acender faróis e abrir seus portões para receber viajantes perdidos. E que no cockpit há profissionais como eu e Fernando, preparados para tomar as decisões difíceis e usar toda a nossa experiência para garantir que todos cheguem em casa em segurança. Porque no final das contas, cada voo é uma jornada compartilhada, uma demonstração de confiança entre estranhos, e uma prova de que quando trabalhamos juntos, podemos superar qualquer desafio que o céu possa nos apresentar. Essa foi minha noite mais longa como piloto, mas também a que mais me ensinou sobre o verdadeiro significado de voar. Não é apenas sobre decolar de um lugar e pousar em outro. É sobre levar pessoas em segurança através do impossível, sobre transformar problemas em soluções e sobre descobrir que a maior tecnologia de todas continua sendo a capacidade humana de se ajudar mutuamente nos momentos mais difíceis. E quando alguém pergunta por que escolhi ser piloto, é exatamente essa história que eu conto. Porque resume tudo o que amo nesta profissão: a responsabilidade, o desafio, a tecnologia, mas principalmente a oportunidade de fazer parte de algo maior que nós mesmos. Algo que conecta pessoas e lugares, que transforma distâncias em proximidade e que nos lembra a cada voo do quanto somos capazes quando confiamos uns nos outros. Se você gostou dessa história dos céus amazônicos, se ela te fez refletir sobre coragem, responsabilidade ou a importância de trabalharmos juntos nos momentos difíceis, inscreva-se no canal Caixa Preta. Aqui você encontrará mais relatos reais de pilotos que enfrentaram situações extraordinárias, histórias que mostram o melhor da aviação e do ser humano. Deixe nos comentários qual situação de voo você gostaria de ouvir no próximo episódio. E compartilhe este vídeo com quem você acha que se interessaria por essas histórias dos céus. Afinal, cada história compartilhada é uma lição aprendida. E cada lição aprendida torna os céus um pouco mais seguros para todos nós.